Olá, tudo bem? Oitavo ano, aqui é a Prof. Rafaela e hoje a gente dá início então a mais uma videoaula de arte. Então, nas aulas anteriores a gente falou um pouquinho sobre o movimento impressionista, falamos um pouquinho sobre as tecnologias, de que maneira elas foram evoluindo, né, dentro do meio artístico. Nós conhecemos lá o trabalho do Georges Méliès, e aí nós conhecemos então o trabalho visionário do Kubrick em Uma Odisseia do Espaço, onde ele representa de maneira muito futurista, né, aquele momento em que ele imaginava que o homem ia ter o contato lá com o espaço, com a lua. E aí, gente, nós conversamos sobre de que forma as tecnologias elas interferem na arte e no nosso dia a dia de uma maneira geral, certo? E aí a aula de hoje é pra gente conversar um pouquinho a respeito disso. Existe um divisor de águas em relação às tecnologias no sentido de antes da computação e depois da computação. E a gente pode definir esses momentos como low-tech, que seria uma tecnologia, baixa tecnologia, ou high-tech, uma alta tecnologia, as tecnologias que estão em avanço. E aí a gente, pensando nisso, a gente pode fazer uma reflexão a respeito desse conceito em que as tecnologias antigas tinham e as novas tecnologias têm, de que forma elas abrangem os artistas. Então vamos parar para pensar e fazer uma reflexão a respeito disso. Eu chamo de high-tech tudo aquilo que veio depois da era da computação, ou seja, os celulares são high-techs, os softwares de computador, os programas, as redes sociais, isso é tudo tecnologia high-tech. Hoje o homem está produzindo até mesmo inteligência artificial. E low-tech é tudo aquilo que veio antes. A máquina fotográfica ainda, antiga, as ferramentas em que o homem foi produzindo. E aí a gente para pensar na história, desde muito cedo, muitos artistas eles contribuem para o avanço das tecnologias. O Leonardo da Vinci foi um deles, um artista que fez muitas pesquisas lá no seu tempo, sem muitos recursos, e ele anotava tudo aquilo nos seus cadernos, nos seus diários, e isso serviu para que o homem fosse desenvolvendo muitos projetos, né? Inclusive o helicóptero é um projeto que o Da Vinci já tinha pensado lá antigamente. Então vejam como a tecnologia, ela é importante sim, mas a inteligência humana e no caso aí do artista, ela é essencial, né? Não adianta a gente ter um computador super, mega, hiper elaborado se a gente não tem um cérebro ali para manipular aquilo de uma maneira interessante. E aí a arte ela se apropria disso, então ela utiliza várias tecnologias com o passar do tempo. E aí nós conversamos lá na nossa live que algumas facilitam os artistas, então pensamos lá, será que Claude Monet, se tivesse uma câmera fotográfica, um celularzinho ali prático, rápido, ele não ia ter tirado muitas fotos, facilitado talvez os trabalhos dele, não sei, algo a se refletir. Mas, pessoal, então, diante desse conceito de low-tech, high-tech, a gente vai parar para pensar agora como hoje esses dois momentos, esses dois conceitos de tecnologia, eles estão agregados um ao outro. E para isso a gente vai parar para pensar no seguinte: antigamente, para uma pessoa construir um móvel, por exemplo, uma cadeira, ela precisava fazer um projeto, e esse projeto então, lá naquela época não existiam computadores, e aí era tudo feito à mão, calculado à mão, e os encaixes talhados, e aquele móvel ele era montado artesanalmente, né? Utilizando então algumas ferramentas, martelos, parafusos, etc., mas sem grandes recursos. Hoje, quando a gente vai projetar um móvel, a gente utiliza
um software. Esse software ele vai projetar aquela cadeira, fazer aquele desenho tridimensional lá no computador, bem bonito. Você já vai imaginar, já vai idealizar, já vai ver de que forma ficaria melhor. Então você tem a possibilidade de trabalhar em cima daquele projeto de uma maneira mais rápida e mais concreta. Mas de que adianta eu ter um software, um projeto, se eu não tenho a mão de obra? Então a tecnologia high-tech ainda, a low-tech ainda é muito importante, a baixa tecnologia. Porque eu preciso lá daquele mesmo construtor, com aquele mesma ferramenta, aquela mesma chave de fenda, aquele mesmo parafuso para construir aquele móvel, né? Então vejam como essas tecnologias elas vão se mesclando hoje, nos tempos da atualidade. Então, os artistas, eles se apropriam muito dessas tecnologias high-tech para produzir arte. Hoje a gente vê muitas pessoas que são pseudo-artistas, que são pessoas que, de certa forma, não estudaram, se aprofundaram nas artes, mas que estão produzindo conteúdos através dessas ferramentas, dessas facilidades. E aí vale uma reflexão, será que essas ferramentas elas acabam desvalorizando o ofício do artista ou elas agregam valor ao ofício do artista, né? Vale pensar. E nós estamos o tempo todo consumindo tecnologia. Então a gente está o tempo todo lá no Instagram, no celular, no WhatsApp, e a gente não para pensar, por exemplo, quando a gente olha uma foto lá no Instagram, de que forma aquilo foi construído. Então existiu a tecnologia lá, high-tech, que é um software do computador que vai mexer naquela imagem, uma câmera que vai fotografar, mas sem a baixa tecnologia, sem a pessoa que vai lá colocar uma luz em cima, organizar naquele espaço aquele produto, a gente não consegue ter um bom resultado. Então, vale a importância da gente parar para pensar sobre o processo que as coisas, né, que essas imagens que a gente consome, elas sofrem, né? Então, existe muita produção por trás de tudo que a gente vê, né? E aí, pessoal, fazendo essa reflexão, então, eu gostaria que vocês refletissem a respeito das tecnologias, que vocês pesquisassem a respeito das tecnologias low-tech, high-tech, para que a gente possa conversar sobre isso lá na nossa live. Então anotem informações a respeito desse conceito lá na página deixa eu ver, na página 18 da apostila de vocês tem um texto bem bacana. Leiam esse texto, façam essa leitura a respeito das tecnologias, para vocês se aprofundarem um pouco mais no assunto. E a gente vai daí retornar falando mais sobre isso na próxima aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!